Olá, meus futuros mestres e mestras. O meu nome é Ida Giovana, sou pesquisadora e mestranda em Direito pela UNB. E eu sou o Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB, eu sou mentor acadêmico e o criador do GPS da aprovação no mestrado. Bom, esse é o podcast que vai te ensinar tudo o que é necessário para ser aprovado no mestrado, e o tema do nosso episódio de hoje é as 7 vantagens de fazer um mestrado. Gustavo, as pessoas realmente sabem quais são as vantagens de fazer um mestrado? Ida, mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui falando contigo sobre esse tema, é tão importante. E antes de te dar a resposta para essa pergunta, eu quero fazer o convite para o pessoal para se inscreverem no nosso canal, deixarem suas dúvidas, sugestões, e também quero fazer o convite para um projeto que eu tenho lá no Instagram, que é o Projeto Rumo ao Mestrado, onde eu entro ao vivo toda terça-feira às 20 horas para tirar a dúvida do pessoal, é realmente uma verdadeira mentoria. Então, quem aqui estiver nos assistindo e quiser ter uma mentoria para esclarecer as dúvidas sobre a sua preparação, mesmo que você esteja começando do zero, se inscreva, tá bom? Eu vou estar deixando um link aqui na descrição do vídeo. Faz o seu cadastro, que eu vou estar entrando em contato diretamente contigo para a gente agendar a sua participação. Respondendo a sua pergunta, Ida, se as pessoas realmente sabem quais são as vantagens de fazer um mestrado, eu já te respondo que a grande maioria não sabe. A grande maioria não sabe realmente quais são as vantagens de fazer um mestrado. Eu vejo, Ida, que existem 3 grandes grupos. Um grupo que não tem consciência nenhuma sobre mestrado, sobre os benefícios. Por exemplo, eu no meu ensino médio, eu no início da minha graduação, não tinha noção muito vaga sobre o que era o mestrado e sobre quais eram os benefícios. Então, a gente tem esse grupo de pessoas que nem sabem o porquê que é importante fazer um mestrado. A gente tem um outro grupo, que é um grupo que tem uma consciência parcial sobre os benefícios do mestrado, mas que ainda assim não tem uma consciência total. É o pessoal que acha assim, mestrado é bom para quem quer ser professor, para quem quer ser pesquisador, mas isso é geralmente o senso comum. Então, eu vejo que essas pessoas geralmente elas não têm essa visão do todo. Às vezes a pessoa até desiste, mas eu não quero ser professor, não quero ser pesquisador, para que eu vou fazer mestrado? E hoje a gente sabe, né, Ida, que existem diferentes possibilidades. Existe a figura, por exemplo, do mestrado profissional, para quem não quer ser professor, para quem quer algo ali mais aplicado, para a área de trabalho. Então, assim, eu digo que o mestrado hoje é acessível para todo mundo e não precisa necessariamente a pessoa querer ser professor para acessar o mestrado. Então, eu vejo que tem muitas pessoas que ainda têm uma consciência parcial sobre o que é um mestrado, sobre quais são os benefícios do mestrado. E a gente tem um grupo bem mais pequeno, bem menor, bem reduzido, que é a pequena minoria, que sabe realmente quais são os benefícios de fazer o mestrado, que sabe que o mestrado não é apenas para quem quer ser docente, para quem quer ser pesquisador, que existe um universo além disso. Então, basicamente, são esses 3 grandes grupos que eu vejo, Ida. Tá, Gustavo. Por que é tão importante ter claro quais são os benefícios de fazer um mestrado? E como que isso ajuda, por exemplo, na preparação para uma seleção de mestrado? Isso pode ser estratégico, né, Gustavo? Sim, com certeza, Ida. Se a pessoa ela tem bem claro quais são as vantagens de fazer um mestrado, por que aquilo é importante para ela, para a carreira, para a vida dela, ela vai ter um ânimo muito maior, esse é o primeiro ponto, ela vai ter um ânimo muito maior para se preparar para o mestrado. Agora, se ela simplesmente, quer fazer o mestrado pelo currículo, isso é muito complicado, Se ela realmente não souber quais são todas as vantagens, as chances são dela procrastinar no meio do caminho, desistir desse sonho. Então, saber ali quais são realmente as vantagens do mestrado é muito importante, vai dar um ânimo, vai dar um gás maior para a pessoa estudar. Segundo ponto, com certeza, a pessoa vai ter um foco maior. Se ela sabe que fazer um mestrado vai ser algo que vai abrir a porta, por exemplo, para ela dar uma aula na universidade, vai abrir porta, por exemplo, para ela ter um adicional de qualificação no salário dela, que é servidora pública, vai abrir uma porta, sei lá, para ela ter uma sessão profissional dentro da empresa dela. Então, ela vai ter um foco maior, um foco mais direcionado. Esse é um ponto também importante. E eu vejo que esses são os principais pontos, Ida, que auxiliam as pessoas que estão se preparando. Então, ter essas vantagens de uma forma clara, bem direta, faz com que a pessoa todos os dias
Quando ela estiver estudando para o mestrado, quando bater aquele desânimo, né? Não, hoje não vou estudar, não. Aí ela lembra, por que ela está fazendo aquilo? Ela lembra que aquilo é importante para ela. Então, eu vejo que esses pontos são bem importantes e com certeza vão auxiliar quem está se preparando para uma seleção de mestrado. Maravilha, Gustavo. Agora, quais são as maiores crenças, na sua opinião, sobre mestrados que acabam desmotivando as pessoas de cursar um mestrado? Lembrando, né, Gustavo, acho que não custa nada, que nós já fizemos aqui, nós já gravamos um podcast falando sobre as crenças limitantes que também vale a pena as pessoas buscarem aí, né? Então responde pra gente essa pergunta. Sim, com certeza. A gente gravou um episódio sobre essas crenças e, inclusive, a gente vai falar um pouquinho, são pontos que são comuns ao tema que a gente está discutindo aqui hoje, né, Ida? Eu vejo uma crença bastante comum, que inclusive eu já falei, é a questão da pessoa achar que mestrado é para quem quer ser professor. E existem hoje, como a gente já comentou, a figura dos mestrados profissionais, para quem não quer, por exemplo, ser docente. Não necessariamente que, eu quero... Gustavo, então mestrado profissional, com mestrado profissional não posso dar aula? Não estou falando isso. Eu estou falando que com o mestrado profissional, as portas são maiores para que você veja um outro leque. Você, por exemplo, está mais direcionado para o mercado de trabalho. Talvez seja mais interessante um mestrado profissional. Você que não quer seguir uma carreira acadêmica, pode ser que o mestrado profissional seja mais interessante. Então, não tem essa de que mestrado é para quem quer ser professor. Mestrado é para quem quer se capacitar, para quem quer se aprofundar, para quem quer ter um título ali de mestre, ter uma maior valorização profissional, acadêmica. Então, não existe isso, mestrado é para quem quer ser professor. Uma outra crença, Ida, que eu vejo que o pessoal tem muito, e acaba justificando isso para não fazer um mestrado, é de que o mestrado não é prático, de que o mestrado é muito teórico. Então, e hoje a gente vê cada vez mais, né, Ida, inúmeras pesquisas empíricas, experimentos, que mudam várias coisas na nossa sociedade, que tem uma aplicabilidade direta. Por exemplo, pense o pessoal aí que desenvolve vacinas, tanto que é importante isso. Então, não tem essa de que mestrado não é prático. Claro que dependendo da sua área de conhecimento, pode ser que seu mestrado seja mais teórico, não seja, talvez não tenha tanta parte de campo, de empiria, sei lá, às vezes da filosofia. Então, talvez vai ser mais do campo teórico, mas em diferentes áreas, mesmo no campo aí da filosofia, você vai encontrar pesquisa empírica, você vai conseguir encontrar algo ali aplicado, caso esse seja o seu perfil. Então, não tem essa de que o mestrado não é prático. Existe possibilidade, sim, dentro do mestrado, de você encontrar caminhos práticos que vão te beneficiar, não só na sua jornada acadêmica, mas também na sua jornada profissional. E, por fim, Ida, um terceiro grande mito que eu vejo, uma terceira grande crença, é de que a pessoa ela vai perder muito tempo no mestrado. São 2 anos, vou fazer uma pós aqui de 6 meses, que é mais rápido. Mas se você está querendo algo rápido, ou você está querendo algo ali que realmente pode dar um grande crescimento profissional na sua carreira. Porque pós, hoje em dia, lato sensu especialmente, a gente vê que, enfim, não é um grande filtro mais. Muitas pessoas terminam a graduação, já fazem uma pós lato sensu. Então, eu vejo que o mestrado, tanto em nível de conhecimento, como também de diferenciação no mercado, ainda é uma possibilidade muito melhor do que fazer uma pós lato sensu. Ida, acho que você ia falar alguma coisa, não sei se eu te interrompi, se você quiser complementar algum ponto que a gente falou aqui. Gustavo, maravilha. Não, eu só queria falar mesmo sobre aqueles programas ou mestrados que estão vinculados para áreas de conhecimentos um pouco mais abstratas, né, um pouco mais teóricas, que é uma coisa que a gente vê bastante nas ciências humanas, né, o que é um pouquinho mais diferente das exatas ou das outras áreas do conhecimento mais voltadas para as áreas mais biológicas, né, ciências da natureza, etc. Mas que, no final das contas, né, tudo é conhecimento científico, né, tudo uma contribuição numa área do conhecimento acaba esbarrando numa outra área, porque a gente tem a questão da interdisciplinaridade, da transversalidade do conhecimento, né, cada vez mais presente no mundo atual. Então, eu acho que acaba que todo conhecimento, ele sempre tem, né, uma importância, assim, não, ele é sempre útil, de uma forma a pessoa não consegue
que é tanto conhecimento que é difícil ter noção, assim, muito, muito exata do desdobramento dele, né? Mas acaba que ele sempre tem essa importância muito grande, né, Gustavo? Mas, Sim, com certeza. caminhando, caminhando para a próxima pergunta, Gustavo, qual a primeira vantagem de quem faz o mestrado, na sua opinião? Ida, eu vou falar, a gente vai falar aqui sobre 7 pontos, né, sobre 7 vantagens, mas eu quero dizer que essas vantagens, elas não estão em ordem de qual ter um nível maior de importância. Eu vou falar sobre os pontos que eu vejo que são realmente importantes, que realmente fazem sentido para as pessoas que estão pensando aí, será que vale a pena fazer um mestrado? Como que isso vai me auxiliar? Não é melhor eu fazer uma pós? Não é melhor eu ir para outro rumo do que ir fazer um mestrado? Então, uma primeira vantagem que eu vejo, Ida, da pessoa que faz mestrado, é o acesso a novos conteúdos e ferramentas de trabalho. Eu vou dar um exemplo, né, pegando aqui a nossa área do conhecimento. Eu tive uma disciplina no mestrado, Ida, de Data Science e Direito. E, assim, uma disciplina, assim, foi uma disciplina muito disruptiva, porque envolvia tecnologia e direito, que é algo que até pouco tempo atrás não conversavam. E hoje a gente vê no mercado de trabalho uma demanda cada vez maior por profissionais que migrem, né, que conectem esses dois campos. Então, essa disciplina, por exemplo, ensinava programação para juristas, enfim, para pessoas ali do direito. Então, algo assim, foi algo totalmente disruptivo que eu tive no mestrado, que traz um peso maior para o meu currículo. E eu fui olhar cursos, né, de data science, né, na nossa área, e os cursos que eu vi que realmente eram bons eram muito caros mesmo. E foi algo que a gente teve acesso ali no mestrado de uma forma gratuita, e que eu vejo, né, que realmente traz esse ganho profissional. Claro que eu não atuo nessa área, né, para programação, dentro do direito, mas se eu quisesse atuar, era algo que eu teria no meu currículo, que eu tenho no meu currículo. Então, eu vejo que o mestrado ele traz um peso muito grande para o currículo das pessoas. É diferente a pessoa cursar uma disciplina no mestrado, dela fazer um cursinho meia boca daí na internet, né, que às vezes não tem nenhum reconhecimento. Então, esse acesso a novos conteúdos e ferramentas de trabalho é algo aí bem interessante que você pode trazer para o seu currículo, que pode mostrar, né, para o seu examinador, para a pessoa ali que está avaliando o seu currículo, que você realmente tem um conhecimento profundo sobre aquele determinado ponto que você quer abordar, que vai te diferenciar da grande multidão. Então eu vejo, Ida, que esse é uma primeira grande vantagem, né, o acesso a novos conteúdos e ferramentas de trabalho que o mestrado nos possibilita em qualquer área do conhecimento. Aqui eu dei o exemplo da minha área do conhecimento, mas isso serve para a área da saúde, serve para a área de exatas, serve para qualquer área do conhecimento. Perfeito, Gustavo. Agora diz pra gente, né? Qual a segunda vantagem de quem faz um mestrado? Ida, uma segunda vantagem que eu vejo de quem faz mestrado é o acesso a melhores vagas e remuneração. Os profissionais que são mestres são mais escassos, porque eles representam 0,8% da população brasileira. Então, é uma pequena minoria. Isso faz muita diferença. A pessoa, quando sabe que você tem um mestrado, ela já te olha ali de uma forma diferente, porque ela te reconhece como uma autoridade. Ali na sua área do conhecimento, naquele tema ali que você pesquisa, que você fez o seu mestrado. Eu vejo que, e aqui eu vou falar um dado, Ida, não é um dado que eu inventei, mas é um dado do Centro de Estudos e Gestão Estratégica vinculado ao Ministério da Ciência e da Tecnologia, que é a média salarial dos mestres hoje no Brasil. É uma média salarial 4 vezes maior do que quem está na graduação, quem tem apenas a graduação. A média salarial está na casa dos 9 mil e poucos reais. Eu sei que muitas pessoas vão falar, mas Gustavo, eu conheço a pessoa ali que está desempregada, que tem o título de mestre. Beleza, eu sei que isso acontece. Tem pessoas que vão receber muito menos do que essa média salarial, mas eu estou falando aqui uma média. Média não significa que todo mundo vai ganhar isso. Então, vocês entenderam. Tem pessoas que vão ganhar mais, tem pessoas que vão ganhar menos. Claro que a gente não está num contexto político fácil, enfim, tem uma série de questões, mas ainda, você ter um título de mestre te coloca em uma posição diferenciada daquelas pessoas que têm apenas a graduação. Então, se não está fácil, Lida, brincando aqui para os mestres, imagina para quem está ali só com a graduação. Então,
a gente vê essa possibilidade de acesso a melhores vagas e remuneração. Existem, inclusive, possibilidades, portas, que eu vejo, né, vez ou outra, portas que são exclusivas para quem tem título de mestre. Na nossa área, por exemplo, né, Ida, em determinados escritórios, para desenvolver determinadas pesquisas, a pessoa ela precisa ter o título de mestre, senão ela não consegue acessar aquela vaga. Uma outra possibilidade também, Ida, falando aqui, não para quem é assalariado, para quem trabalha de CLT, mas também a possibilidade de empreendedorismo acadêmico. Eu tenho 2 amigos, um deles, ele organiza congressos acadêmicos, ele já é doutor, e tem uma outra amiga que ela tem uma editora. Então, ela é mestre, ela tem a editora dela, então o sustento dela vem através do empreendedorismo acadêmico. Né? O mestrado possibilitou que ela tivesse uma inserção no meio acadêmico e que depois, posteriormente, ela conseguisse criar uma editora acadêmica. Então, hoje ela produz livros no âmbito acadêmico. Esse outro amigo, né, ele organiza congressos acadêmicos e são pessoas que estão bem, né, do ponto de vista financeiro. Então, o mestrado também pode possibilitar esse caminho. Eu sei que é um caminho mais não convencional, é um caminho que poucas pessoas seguem, mas que existe, né, que existe esse caminho também. Então, eu vejo que essa segunda grande vantagem, Ida, né, o acesso a melhores vagas, melhor remuneração, possibilidade de uma carreira, né, como eu havia comentado, do empreendedorismo acadêmico. Então, é uma grande vantagem de quem faz mestrado. Bom, Gustavo, eu acho que sem falar, né, que acho que apesar da questão sociopolítica que a gente, né, especialmente política mesmo, que a gente está vivendo no Brasil, eu acho que a gente não pode esquecer que conhecimento nunca é demais. Sem dúvida alguma, né, apesar de, infelizmente, termos pessoas que, com título de mestre ou doutor, estejam numa situação financeira complicada, né, não estejam até com dificuldades de um trabalho, né, de um emprego aí no mercado de trabalho, é sempre importante dizer que ter um mestrado sempre vai ser muito mais positivo do que negativo. Então, sem dúvida alguma, por mais que a gente veja de vez em quando esse tipo de notícia que... acho que a gente tem que tomar cuidado também, né, com esse tipo de notícia, porque, sem dúvida alguma, acho que por mais dificultoso que seja, Gustavo, é certamente uma pessoa com conhecimento científico, né? Com esse respaldo acadêmico todo, ela as chances dela ficar muito tempo numa situação como essa, elas também são menores, né, Gustavo? Porque com certeza. A gente falou, são anos ali de preparação que claro, a gente tem também a dificuldade né, de salários e a questão do emprego mesmo, que isso vem, algo que a gente conversa e reflete bastante também nos podcasts, que é também uma batalha que a gente tem no Brasil de construir uma cultura científica, de uma valorização da ciência, né, uma valorização da educação. Eu sinto, às vezes, até que acho que a gente, na pesquisa e na ciência, tem até uma dificuldade a mais, né, porque a pauta da educação ela é muito importante, mas às vezes é como se ficasse até um pouco mais de segundo plano, né? Mas eu acho que é importante a gente lembrar isso, né? Vai ser sempre muito mais positivo, né? Você ter ali o seu título de mestre do que negativo, né? Acho que seja qual for a situação aí mais instável do mercado, né? Isso certamente não é algo que vai perdurar por muito tempo, não, né? Acho que em algum momento você consegue algo ali para ir seguindo, né? Claro, os desafios existem e não são fáceis, mas é sempre importante dizer isso, né? Sim, a gente tem um espaço a gente tem o espaço da gente, não é à toa, né, Gustavo? Tanto esforço e tanta dedicação, sem dúvida alguma, isso aí um momento vai ser reconhecido. Mas, Gustavo, e agora, aliás, falando de reconhecimento, né? E reconhecimento entre os pares e terceiros, né? Qual a terceira vantagem de quem faz o mestrado? Então, Ida, você já até antecipou, né? Então, a terceira vantagem, né, que eu vejo das pessoas que fazem o mestrado é justamente esse reconhecimento, tanto entre os pares, das pessoas que estão ali na sua área do conhecimento, como também entre terceiros, na sociedade em geral. A pessoa, né, igual eu comentei, quando a pessoa sabe que você é mestre, ela já te olha de uma forma diferente. Ela já quer saber, pô, beleza, mestre em qual área? Então, isso é interessante porque você ativa no cérebro da pessoa, quando você fala que você é mestre,
o gatilho da autoridade. A pessoa ela passa a te respeitar, você tem uma respeitabilidade maior porque você é especialista, né? Você tem um grande conhecimento em uma determinada área, em um determinado ponto. Então, eu vejo que isso é muito, muito bacana. Eu lembro de uma live que eu fiz com a Fernanda. Hoje ela é mestre, ela faz doutorado lá na Universidade de Coimbra. E ela me falando, né, que o fato dela ser mestre, né, na época lá do mestrado dela, né, quando eu estava finalizando o mestrado, abriu a possibilidade, por exemplo, para ela dar uma entrevista na TV local. Isso foi muito bom para ela profissionalmente. Ela deu uma entrevista, né, o mestrado dela foi na área de economia e políticas públicas, e ela deu uma entrevista falando sobre políticas públicas municipais, né, lá na TV da região dela, lá na Bahia. E isso foi muito bacana para ela, profissionalmente. Portas profissionais se abriram. Então, né, eu vejo que esse é um ponto muito importante, essa parte do reconhecimento, né, entre pares, da sociedade em geral, e que pode ser muito benéfico, pode abrir diferentes portas para as pessoas que realmente, né, fazem o mestrado. E antes de terminar aqui, né, de voltar a palavra para ti, eu quero fazer o convite para o pessoal. Eu tenho um quadro no Instagram, como eu comentei lá no início, que se chama Projeto Rumo ao Mestrado. Então, se você tem um interesse em ter uma mentoria comigo, ao vivo, para tirar suas dúvidas sobre a sua preparação para o mestrado, eu vou estar deixando o link aqui embaixo desse vídeo com as informações para você entrar em contato diretamente comigo e agendar sua mentoria de forma gratuita. Eu faço essas mentorias toda terça-feira, às 20 horas, e todos aqui, né, que estão assistindo o nosso podcast estão super convidados. Maravilha, Gustavo. E agora sobre a quarta vantagem de quem faz o mestrado, né, Gustavo? Indo um pouco para o campo da sala de aula. Excelente, Ida. A quarta vantagem, ela está muito atrelada ao campo da docência, como você mesmo comentou. Então, o mestrado, com certeza, vai abrir portas para a pessoa lecionar no ensino superior. Hoje, a gente vê uma tendência cada vez maior, né, das universidades exigirem dos professores o título de mestre. Aonde eu me graduei, né, eles adotaram uma política durante o decorrer do curso que começaram a contratar apenas mestres e doutores. Então, no curso, só quem já tinha entrado, quem era especialista, mas não entrava mais professores que eram apenas especialistas. Então, se as pessoas têm esse sonho de dar aula no ensino superior, o mestrado vai ser muito benéfico, vai ser um requisito essencial. Senão, você não vai conseguir dar aula no ensino superior. Então, tem esse ponto. E que eu vejo, né, que às vezes as pessoas negligenciam. Para quem está no ensino básico, beleza, às vezes o mestrado não vai ser um requisito obrigatório, mas então o mestrado pode ser um diferencial para você receber uma hora-aula maior, pode ser um diferencial se você é servidor público, para você ter um adicional de qualificação. Então, tudo isso aí é muito interessante, vale a pena o pessoal refletir, principalmente para quem quer ser professor. Gustavo, e sobre a quinta vantagem de quem faz um mestrado, né? Já entrando agora para o campo da atuação profissional que ultrapassa o aspecto acadêmico, né? Excelente, Ida. Esse ponto aqui, né, a quinta vantagem que eu vejo de quem faz um mestrado é a possibilidade do networking, porque no seu mestrado você vai conhecer pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito, né, de que gente boa atrai gente boa. Então, com certeza você vai encontrar pessoas semelhantes a ti, né, que, enfim, estão aí em um determinado campo e que podem abrir portas para ti, profissionalmente. Você pode fazer um contato com uma pessoa que, sei lá, às vezes no futuro vai ser o seu sócio, a sua sócia. Então, vale muito a pena aproveitar esses contatos do mestrado, né, porque você tem acesso ali, né, a diferentes pessoas de diferentes contextos, né, dependendo do programa, você tem contato com pessoas de outros países, né, como foi o caso do meu mestrado, eu tive contato com pessoas, né, com alunos internacionais, por exemplo, que vinham de países da África. Né, foi muito interessante porque eram pessoas que traziam a realidade, as suas vivências, né, a partir do seu contexto sociocultural. Isso era muito rico, né? A gente falava de um determinado tema, aí tinha o rapaz lá que falava da realidade dele lá em Moçambique. Então, isso, essa troca cultural também é muito rica.
E o mestrado, com certeza, vai possibilitar isso para as pessoas que querem aí cursar um mestrado. Agora, sobre a sexta vantagem de quem faz o mestrado, Gustavo, entrando um pouco no aspecto também da autoridade acadêmica, da autoridade profissional, né? Mas também nesse ponto que é o ponto que eu gosto bastante, né? Que eu acho que é o que as pessoas acabam esquecendo, né? De colaborar com a ciência. Excelente, Ida. Olha, esse ponto, né, a sexta vantagem que eu vejo de quem faz o mestrado, eu já, inclusive, já comentei um pouquinho sobre isso, né, da pessoa se tornar expert em uma determinada área, ela desenvolver um conhecimento crítico sobre aquele tema que ela está desenvolvendo, né? Então, se a pessoa está no mestrado, mesmo que seja um mestrado profissional, ela vai produzir ciência, ela vai produzir algo que vai ter um impacto social, que vai reverberar na sociedade, que vai reverberar na sua área de conhecimento. Então, isso é muito bacana, né? Quando a gente faz pesquisa, a gente desenvolve, né, e apura esse nosso senso crítico de uma forma muito mais profunda do que outras pessoas que não fazem mestrado. Só realmente quem passou por um mestrado sabe o que é fazer um mestrado, sabe o que é se aprofundar, sabe o que é desenvolver uma dissertação, sabe o que é fazer uma pesquisa profunda, densa, né, que outras pessoas não vão saber. Então, assim, a gente passa a olhar o mundo, inclusive, de uma outra forma, com uma maneira muito mais crítica, muito mais aprofundada, e esse senso crítico ele é muito importante, não só para a área acadêmica, mas para a nossa área profissional. Com certeza, né, as pessoas que fazem o mestrado, né, elas também se tornam melhores profissionais. Bom, Gustavo, agora sobre a última e a sétima vantagem de quem faz o mestrado, que é a questão mesmo do conhecimento para além das fronteiras, né? Ida, essa sétima vantagem, ela é bem interessante e eu gostaria de falar, né, de resumir ela principalmente para o pessoal que pensa em estudar fora. Tem muitas pessoas, um dado que eu vi, não me recordo de qual ano, mas ele é um dado recente, de que 70% dos jovens do Brasil, né, se tivessem a oportunidade, sairiam do Brasil. Então, assim, para quem quer fazer um mestrado, né, e também para quem pensa, né, em, às vezes, mudar de país, ir para fora, ter uma experiência internacional, o mestrado ele abre essa possibilidade. Existe a possibilidade que a gente chama de mestrado sanduíche. É claro que a gente vê mais possibilidades para doutorado sanduíche, mas ainda existe para mestrado também o mestrado sanduíche. É de você cursar um período do seu mestrado em uma instituição fora do país, né, que tenha parceria com a sua instituição de origem. Então, essa é uma possibilidade muito bacana que com certeza vai trazer um grande ganho, né, tanto para o seu currículo quanto a nível cultural. Né, pode ser a oportunidade, por exemplo, de você se tornar fluente em um idioma. Tem muitas pessoas, por exemplo, que vão para outro país com intermediário, ficam um tempo lá, né, estudando, voltam fluentes. Então, isso é uma experiência muito rica, e que as pessoas também têm essa possibilidade ali no mestrado, de fazer um mestrado sanduíche. E antes de encerrar, né, antes de passar a palavra para ti novamente, quero reiterar o convite aqui para o pessoal para se inscreverem no nosso canal, deixarem sugestões de temas, dúvidas que tenham. E também, um outro convite que eu quero fazer é para o projeto Rumo ao Mestrado, que eu faço toda terça-feira às 20 horas. E eu dou uma verdadeira mentoria de forma gratuita para quem tem o sonho de ingressar no mestrado. Então, se você que está nos assistindo aqui tem esse interesse de ter uma mentoria gratuita comigo lá no meu Instagram, é só ir no link aqui na descrição do vídeo e fazer o seu cadastro, que eu vou estar entrando diretamente contigo, em contato diretamente contigo, para agendar essa mentoria. Né? Vai ser um projeto bem bacana e que já pude auxiliar diferentes pessoas. E então, né, basicamente essas são as vantagens das pessoas que têm, que querem fazer um mestrado, que têm um mestrado. Maravilha, Gustavo. E a gente vai ficando por aqui, né? Esse foi mais um episódio do Mestrando Cast. Lembrando que o Mestrando Cast é o podcast que vai ensinar tudo o que é necessário para você ser aprovado no mestrado. E o episódio de hoje, que nós conversamos aqui, foi as 7 vantagens de fazer o mestrado. Gustavo, foi um super prazer e até o próximo episódio. Muito obrigado, Ida. Foi um super prazer estar aqui mais uma vez contigo, né, gravando mais um Mestrando Cast. Tema super, super importante, que com certeza vai auxiliar diferentes pessoas. Agradeço também
a participação de todos que passaram por aqui durante esse Mestrando Cast, e a gente encerra por aqui.